Fala galera Smart! Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de 7 e 4 da manhã, onde a gente sempre recebe smartanos notórios que estão fazendo resultado no mundo dos leilões, tá? Hoje nós vamos receber o nosso querido Alexandre Iscariote. O cara já arrematou 5 imóveis, gente. Dentre eles, ele arrematou em primeira praça. Pois é, existem essas pérolas. Então, na hora da garimpagem, às vezes você bate o olho e fala: opa, na primeira praça esse imóvel pode estar bom, pode estar subavaliado. Vamos ver como é que essa fera fez isso? Bom dia, Pedrão, tudo Fala, bom? Alexandre. Bom dia, Tudo meu bem? parceiro. Tá me Prazer te ouvindo? receber aqui. Valeu, tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo otimamente bem. Você está me escutando bem? Sim, aham. Então, ótimo. Bem-vindo à nossa live da Smart, Alexandre. É um prazer receber todos os smartanos aqui. Cada um de vocês tem uma história singular. E você, na hora que eu vi lá que você é um smartano, inclusive, gente, que ele entrou, tá? Ele colocou lá no relato pra gente que ele entrou na turma 4, né? Não tinha deslanchado tanto na época, deu uma parada, não foi pra frente. E depois retornou na turma 24, se eu não me engano, não é isso, Alexandre? Uhum, isso aí. Pronto. Então, gente, o Alexandre tem uma trajetória legal. Ele está com 5 arrematações. E o que me chamou a atenção foi que ele falou que arrematou, ó, um imóvel de primeira praça. Então, nós vamos contar todos esses imóveis, esses 5 imóveis para vocês, tá? Mas antes, quero que o Alexandre comece aí se apresentando. Fala quem é o Alexandre, de onde você fala com a gente. Se apresente aí para os martantes e para mim, primeira vez que a gente se fala ao vivo Beleza. também. Então tá, bom dia a todo mundo aí, todos os colegas esmartanos e os demais que estão acompanhando. Obrigado pelo convite aí, Pedrão. Não tenho, assim, tanta experiência, né? Espero, mas né, mesmo assim, contribuir com alguma coisa, ou pelo menos servir, né, de um mau exemplo do que não fazer, né? Então, eu falo aqui de Chapecó, em Santa Catarina, fica aqui no extremo oeste do estado. Eu trabalho na Advocacia Geral da União, eu sou procurador federal já há 16 anos. Então, sempre fui aí meio concurseiro, né? Trabalhei como analista do INSS, trabalhei como escriturário no Banco do Brasil, enfim. E durante toda essa minha trajetória profissional, uma coisa e pessoal, né, que sempre me chamou muita atenção foram os investimentos em imóveis, né? A gente sempre tem aquele conhecido, aquele amigo, um parente que, se não fez fortuna, pelo menos ganhou um bom dinheiro com imóveis, né? Então, já há muito tempo me chamava a atenção os leilões, né? Pô, se investir em imóveis já é bom, imagina se comprar um imóvel com desconto, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tive um contato assim com um leilão faz, eu acho, mais ou menos uns 20 anos. Eu vi alguma coisa na Caixa, fui lá na agência da Caixa Econômica me inteirar sobre o que era esse negócio de leilão e a pessoa lá me passou um endereço aqui na minha cidade de uma casa, mas já me adiantou, olha, não tem como entrar na casa, a pessoa lá não vai mostrar o imóvel para ninguém e tal, né? Eu não tinha nenhuma experiência, não sabia nada, né? Mas resolvi bater lá para ver como é que funcionava, né? Então a mulher, a proprietária da casa, já me recebeu assim, né? De uma maneira meio ríspida, né? Porque eu cheguei e perguntei para ela assim, escuta, essa casa aqui está à venda? Não, essa casa não está à venda. Não, eu fui lá na Caixa Econômica, né? Contei uma história, tô querendo financiar um imóvel e me falaram que essa casa estava à venda. Não, não, essa casa aqui a gente está perdendo ela aí, a gente não pagou o financiamento da Caixa. Aí eu disse, ah, tá, não, eu entendi errado, então, né? Inventei uma história ali, achei que era uma casa à venda e tal. Aí interessante que quebrou aquela primeira barreira, porque eu acho que até então as pessoas iam lá e queriam ver a casa, não, eu quero arrematar essa casa. Aí ela, fiquei conversando com ela, ela disse assim, não, olha, na verdade a gente sabe que a gente vai perder essa casa, e se você quiser até vir dar uma olhada nela depois, aí a gente está disposto até a sair, aí fazer um acordo de repente, aí pagar alguma coisa, só tem que esperar meu marido vir para casa, eu posso te mostrar a casa. Então, assim, Legal. foi meio empírico, ali eu já mais ou menos aprendi. Claro, teve aquele contato inicial que talvez não é o ideal, mas ali mais ou menos eu entendi como poderia ser feita uma desocupação amigável, Sim. que tinha uma situação ali que não estava documentada. Não é que eles não queriam sair, eles queriam talvez uma compensação, uma ajuda financeira numa mudança, alguma coisa assim, né? Então foi interessante esse primeiro contato. Aí depois eu acabei até participando de um ou dois leilões presenciais lá no átrio do fórum ainda, e não conseguia arrematar na época, não tinha nenhuma experiência e tal.
Os anos foram passando, ali por volta de 2020 eu fiz um curso sobre leilões, mas assim, não foi algo que me agregou muito, era uma coisa assim que eu via que era muito motivacional, Sim. não que não seja importante, mas faltava uma base teórica e técnica, né? Aí eu comecei a ver alguns vídeos nas redes sociais e no YouTube sobre vocês, né? Você, o Pierre e o Renan da Smart, e aí eu percebi que já nas lives, né? Num conteúdo totalmente, né, gratuito, vocês já apresentavam várias dicas e a parte técnica que já agregava. Eu pensei, poxa, se esse pessoal está passando tudo isso aí de graça, é porque o curso deles é muito bom, né? Daí, então, na época eu fiz o curso na turma 4 ali em 2021, e acho que mais ou menos isso é comum entre todos que entram, né? Naquela ânsia de arrematar. Eu estava ali, durante o curso, já queria arrematar, aquela ansiedade. A gente, né, quem não sabe vai aprender que ansiedade e investimento não combinam, né? Mas, enfim, às vezes a gente tem que Verdade. errar para aprender, né? Então eu estava, né, com um pouco de capital e queria entrar logo, né? Mesmo não sabendo muito, queria arrematar. Aí então o meu primeiro leilão que eu participei foi um imóvel no Rio Grande do Sul, um apartamento lá na cidade de Novo Hamburgo, e era um imóvel judicial, um leilão de condomínio. Já tinha um certo rolo ali, porque, assim, um rolo para quem é inexperiente, né? Porque tinha uma hipoteca grande do imóvel, tinha um terceiro morando no apartamento que já não era mais o proprietário. Mas enfim, eu consegui arrematar lá, aquele meu primeiro imóvel. Consegui desocupar, foi tranquilo, né? Porque essa é uma questão que. Primeiro, a questão de arrematar longe de casa, né? Então, eu moro em Santa Catarina, o imóvel ficava no Rio Grande do Sul, longe da minha casa. Mas, assim, eu não senti dificuldade nessa parte, sabe? Contactei corretores por lá que me auxiliaram, consegui o telefone da pessoa que estava ocupando. Foi mais uma questão de construir um diálogo ali, né? Sempre dentro daquela ideia que vocês pregam muito na Smart, né? Se colocando no lugar da outra pessoa, com respeito, né? Não é bater o pé na porta, esse imóvel é meu, sai aí, né? Então foi uma conversa, fiz uma ajuda de custo para ele na época, ele saiu de boa e tal. Fiz uma reforma do imóvel. Tive um pequeno problema ali nessa primeira arrematação, que foi com a questão do condomínio, porque o imóvel ainda ficou um pequeno resíduo do valor do condomínio, embora o edital e tanto a ata de arrematação constavam que não ia ser responsabilidade do arrematante. Foi interessante porque a própria administradora do condomínio não sabia Proceder. como proceder e me fornecer depois uma certidão negativa para a venda do imóvel. Sim. Enfim, foi uma coisa que, né, tudo é aprendizado, tive que construir com eles ali um meio. Né? Então, desse primeiro imóvel aí, eu arrematei ele por R$ 81 mil. Na época até estourou um pouquinho o meu limite, naquela adrenalina ali, passei um pouquinho do que eu tinha delimitado. Teve uma reforma que não exigiu muitos valores, e a operação durou mais ou menos uns 9 meses, e eu vendi ele por 115 mil. Não foi assim aquele lucro, mas foi uma operação tranquila, né, do ponto de vista, né, financeiro, deu o seu lucro 9 meses, bateu ali mais ou menos uns 20%, então anualizado daria mais ainda, né? Uhum. E daí ali eu meio que entusiasmei, né? Eu estava aprendendo a andar de bicicleta, já estava querendo empinar, né? É Aí eu acho que aquilo, né? é, Colocou o pezinho na piscina, é, agora vamos embora. agora eu vou já dar um mergulho aqui. Aí eu acho que foi onde eu comecei a, digamos assim, nessa minha primeira fase, eu atropelei um pouco as coisas. Então eu Lembrando, acabei viu, galera, isso é em 2021 em ainda, né? 2021. Tá? Uhum. Aí logo em seguida eu arrematei outros dois imóveis, na sequência, um dia outro, dois extrajudiciais, um pela Caixa e um pelo Banco do Brasil, em João Pessoa. Opa, E já foi já para mais longe e tal. distante. Eu pensei, pô, eu já arrematei um, esse negócio que é fácil demais, né? Isso, né? Não tem erro, né? Vamos embora. E é engraçado, né, como são as coisas, porque eu acabei errando justamente, não é errando, né, mas talvez eu tenha andado de maneira assodada ali, né, justamente onde vocês pregam muito, que é na análise financeira. Uhum. Então eu fiz uma análise financeira, mas convenhamos, olhando hoje em retrospectiva, foi uma análise financeira meio capenga, né? Então eu fui com aquele olhar, meio aquele viés de confirmação, né? Não, esse apartamento aqui, isso aqui deve valer isso. Eu vi um imóvel lá, portanto, né? Então acabei não consultando corretores locais, então eu tive um pouco de dificuldade depois na venda desses dois imóveis. Então, um deles, que foi do Banco do Brasil,
eu arrematei... Aquele eu arrematei por 53 mil. Era uma venda lá na direta, né? Tive que fazer uma pequena reforma, era um condomínio bacana lá e tal. Aí, ó, ali eu tive um pouco mais de dificuldade com a questão de ingressar no imóvel, depois encontrar prestadores de serviço, mas assim, tudo foi se ajeitando, sabe? Com auxílio de corretores, até me utilizei ali daquela plataforma Get Ninjas para Sei. achar pessoas, né, que trabalham, né, sabe? Então foi resolvendo, né? Então uma hora tinha um motoboy que tinha a chave para levar lá para o pedreiro, outra hora uma chave estava com um pintor, então tudo foi se resolvendo A aí. desocupação foi Mas, não, amigável ou estava desocupado? tava desocupado, foi tudo tranquilo ali assim. Então o que pegou um pouco foi por conta digamos, do real valor, do valor de mercado, né? Eu tinha sido, digamos, otimista, né? Tinha apartamentos com valores superiores, mas eu acho que eu acabei desconsiderando, primeiro, o valor de liquidez e também o fato de que alguns imóveis também estão em mão, às vezes na mão de construtoras, Sim, né? O imóvel foi construído há pouco tempo, a construtora ficou com algumas unidades, eles vão colocar a venda lá, para eles não importa o tempo que vai levar. E isso. nós entramos nesse negócio, né? Como você sempre fala, nós entramos primeiro para Para nós vamos discutir tese e nós não queremos que o negócio dure muito, a operação tem que ser rápida, né? isso. Então ali talvez tenha sido uma certa falha minha nessa análise, mas enfim, com o tempo eu consegui vender aquele imóvel ali também, e ali aconteceu uma situação inusitada, porque logo após a venda, apareceu o ex-proprietário lá. Ele entrou no imóvel, bateu no apartamento, a pessoa que havia comprado o apartamento já estava lá iniciando as reformas e se assustou, né? O cara disse, não, esse apartamento aqui é meu. Eu disse, não, eu comprei do Alexandre e tal. E o cara queria desfazer o negócio, estava com medo, ficou. Aí, né, eu tive que ser um pouco mais firme com o administrador do condomínio, com o síndico, né? Expliquei a situação para eles, disse, olha, vocês não podem autorizar que essa pessoa ingresse no condomínio. O cara já tinha abandonado o imóvel há meses. Acho que agora ele descobriu que o apartamento estava reformado, não estava mais no nome dele quitado, ele vai querer voltar. Uhum. Eu disse, olha, vocês têm que avisar a portaria, né? Existia uma portaria, ele não pode entrar nesse apartamento. Se ele entrar e constranger o atual proprietário, né, causar algum dano, eu vou responsabilizar o Perfeito. condomínio. E aí cessou a questão, né? Então eu acho que ele tentou ali meio que dar uma cachanga ali, sei lá, Sim, vamos tentar botar um terror ali, mas então resolveu a situação, né? Foi um negócio meio inusitado. E o segundo apartamento, eu arrematei pela Caixa e ali foi ao custo de 60 mil reais na época. Esse apartamento, ele já era num edifício que não tinha um condomínio constituído, aqueles edifícios pequenos, né? Só tinham 2 andares, então ele sei. não tem, né, um condomínio. Ali eu tive Mas ali aí que foi a falha maior não para mim. tinha de fato um condomínio formal? Você comprou a fração ideal do. Não, Da... eu digo que ele tinha um condomínio, mas ele não tinha instituído a administração ali no caso. Pronto, não tinha Isso, mensalidade, mas tinha um condomínio, né? exatamente. Então ali, depois que fui descobrir que ele ficava numa localização, num bairro que não era muito legal, eu estava no final de uma rua e tal. A minha sorte, Esse daí, segundo de extrajudicial, o esse terceiro, segundo ele é extrajudicial, também em João Pessoa? também em João Pessoa. Tá. Esse daí pela Caixa. Então, esse ali eu tive um pouco de dificuldade. Primeiro, uma reforma, ele era no segundo andar, então tem aquela questão, né? Que tudo a gente vai aprendendo. Né? Às vezes, um imóvel térreo pode ter alguma questão com infiltração que vem do solo. O imóvel no último andar vai ter infiltração que vem de cima. Sim, Então, ele tinha alguns desse. problemas com infiltração que eu consegui no primeiro momento resolver. Peguei uma corretora muito boa lá de João Pessoa, me indicou profissionais e tal, uma pessoa muito atenciosa, né? Então, esse tipo de parceria que a gente constrói é essencial, né? É muito bom. Aí eu fiz uma pequena reforma lá e tal, né? Um imóvel popular, o nosso pop aí, né? E coloquei à venda. Só que passaram alguns meses, o imóvel não foi vendido. Um dia a corretora foi lá olhar, pô, ele estava todo mofado de novo. Aí eu descobri que o problema era pior. Então, realmente, ele tinha uma infiltração pelo telhado, e só aquela maquiagem que eu fiz não seria né, Suficiente. necessário. Então eu tive que fazer uma nova reforma no apartamento, mexer no telhado do próprio edifício, pinta novamente. E daí eu comecei a enfrentar um pouco dessa dificuldade, que é inerente, mas pela falta de experiência eu também não tinha muita noção, da questão de você arrumar, o pezinho tem que servir no sapatinho, né? A gente brinca. Então eu tinha que arrumar o cliente certo para aquele imóvel. Então, muitas vezes
o cliente ia lá, gostava do apartamento, mas batia na trave, porque ele tinha uma restrição cadastral, ele não tinha renda suficiente para financiar. Então, ali eu fui entendendo melhor que a gente tinha que trabalhar muito com o perfil, né? E que tinha que entrar todos os valores no financiamento. Esqueça qualquer tipo de entrada nos imóveis populares. Não vai rolar. Você vai Muito, ter que muito colocar. importante você tocar nesse ponto, Alexandre, porque as pessoas veem a gente divulgando que existem imóveis de todos os valores, existem os móveis populares para comprar aí nessa faixa de valor que você comprou por R$ 50.000, barato, revender por 120 e tal. Existem realmente, só que você tem que saber como vendê-los. Não adianta querer achar que você vende eles igual você vende um imóvel de patamar já de médio padrão e alto padrão. É outro nível de venda, esse que foi aprendizado que você passou por ela, né? Exatamente. E então tem que considerar tudo isso, né, na viabilidade do negócio. Então, até mesmo a avaliação do engenheiro da Caixa. As pessoas não vão ter dinheiro para nada ali. Elas querem saber o valor da parcela. Explica isso para o pessoal que está nos assistindo, Alexandre. É, Basicamente, você anuncia o valor da parcela. Se couber no exatamente. orçamento, se for equilibrado com o aluguel da pessoa, ela se aprova o crédito, opa, até fogos, se aprova o crédito, e aí você tem que cuidar de todos os custos para o Exatamente. translado do imóvel para o nome dela, não é isso? Exatamente. Então, se você pensa em arrematar um imóvel, por exemplo, ali por R$ 60.000, vai vender, sei lá, por 110, você vai ter que colocar um valor a mais, porque você vai ter que pagar o custo do registro, o custo da escritura do comprador, Do dos ITBI do documentos, do comprador. ITBI do comprador, vai ter que pagar o engenheiro da Caixa para ir lá, porque as pessoas não vão ter o dinheiro para dar entrada, né? Mas tudo isso, né, então, eu fui entendendo depois, né? E como a coisa, então, às vezes batia ali na trave. Mas o inusitado que aconteceu naquele imóvel, que a gente finalmente conseguiu alguém que fechava ali, o engenheiro da Caixa foi lá avaliar o imóvel e ele fez uma série de especificações lá. Não, porque aqui, ó, esse imóvel, a escada que sobe para o telhado, aqui está sendo a tampa que dá acesso ao telhado. Esse corrimão aqui está fora da norma. Essa caixa aqui ali do esgoto, lá ela está lacrada. Pá, não pode. E daí terminou com ele colocando que não. E esse apartamento aqui, inclusive, está numa região aqui que tem comprometimento por alagamento de águas pluviais. Aí eu pensei, não, então lascou, né? Como é que eu vou vender isso aqui agora? Aí eu fiz meio que uma defesa lá e pedi para ele refazer o laudo, questionando, né? Poxa, fazia 6 meses atrás esse imóvel estava em leilão pela Caixa, que poderia ter sido financiado e estava beleza. Agora eu vou vender ele, está cheio de restrições e, enfim, fui ali numa parte, né? Meio no vídeo de inglês também, né? Pô, tá fora da norma, mas que norma é essa? Qual que é a altura que a norma exige? Não tem nada disso no laudo, deu, né? E foi engraçado, porque daí o próprio engenheiro se sentiu até meio afrontado, assim, mas não era a minha intenção era discutir aquilo ali. Aí eu consegui conversar com um rapaz que tinha um engenheiro, que tinha uma empreiteira lá, e quando o engenheiro foi fazer uma nova vistoria, eu colei ele lá com o engenheiro. Aí, na verdade, eu descobri que tinha muitas coisas ali que o engenheiro colocou ali, mas que, na verdade, com uma boa conversa, explicando, ele ia retirar, sabe? Pronto. Então, acabou que de tudo aquilo ali, eu tive que só realocar um corrimão que estava fora do padrão e colocar uma tampa lá no alto, no acesso ao telhado. Então, todas as outras questões piores, ele disse, não, isso aqui eu vou levar, não tem problema, blá, blá. Então, foi resolvido, sabe? Que são questões que eu não tinha nenhuma ideia e que eram totalmente que precisava de alguém ali para Então, conversar. Né? Não é uma coisa que vai aparecer no papel e que sim. se eu ficasse insistindo ali e tal, vou brigar, vou anular isso, vou fazer aquilo, não ia resultar em nada. Faltava alguém explicar, olha, esse apartamento aqui, a pessoa gostou, vai vir morar aqui, já está vendido, veja bem, estava no leilão com a própria Caixa alguns meses atrás. Essa questão de alagamento o apartamento é no segundo andar, não é no final da rua, o alagamento é lá, só embaixo da rua. Tudo foi explicado e então foi ponderado, né? Eu consegui sair da situação, né? Mais um percalço da É, trajetória dos arrematantes, que às vezes as pessoas não veem, que você passou por ele, está aqui relatando para esses 200 seguidores que estão assistindo, gente. Então, o Alexandre passou por esse percalço. Ó, terceira arrematação, alguns percalços, ele está mostrando para vocês como que com capacidade de argumentação, com ali, né, aprendendo, você vai conseguindo
deslindar todos esses percalços. Esse imóvel aí, depois de passar por tudo isso, e aí ter que conseguir entregar só a parcela pro adquirente, já conseguiu vender Pô, ele? Tá com ele agarrado ainda? Como não, é que tá? foi vendido na época, Pedro. Eu acabei baixando um pouco o preço. Tive que fazer essas duas reformas, me desgastei nessa situação. Então, e como eu havia pego esses três imóveis muito próximos, assim, as arrematações próximas, e eu estava sozinho, eu vi que aquilo aí me sobrecarregou, sabe? Uhum, Então, assim, eu tive que fazer uma meia-culpa, né? Eu ainda estava ali digerindo tudo aquilo que eu havia aprendido no curso, e como eu falei, eu estava ainda colocando os pezinhos no pedal da bicicleta, eu já quis sair empinando. Então uhum, aquilo ali me trouxe bastante estresse. Eu disse, quer saber, eu vou baixar o preço disso aqui, quero sair dessa operação. E eu saí ali num 0 a 0. E aí ponderei um pouco, disse, olha, acho que eu vou parar com isso aqui por um tempo, vou voltar para o. Eu sempre gostei de investir em imóveis, mas vou voltar a investir de uma outra forma. Eu acho que uhum. assim fiquei com aquele gostinho de que talvez a experiência não tenha sido boa. Aí, no ano passado, eu comecei a repensar, a rever tudo, né? Dei um tempo nisso aí. E, e às vezes é aquela coisa, né? Às vezes o difícil não é nem a gente perdoar o outro, né? É a gente se perdoar. Eu fiz uma meia-culpa ali e pensei, olha, e, poxa, eu conheço de imóveis, eu invisto em imóveis há vários anos, né? Seja em algum loteamento, em SPE, eu sei assim do negócio, já tive várias experiências. Realmente, talvez no leilão não seja muito experiente, mas eu tenho certeza, é um negócio que dá dinheiro. Então eu pensei, cara, vou voltar para a Smart, vou fazer novamente o curso e eu sei onde eu errei. Eu errei justamente onde sempre se falou no curso, na análise financeira. E a habilidade Na financeira. viabilidade financeira. Eu fiz uma viabilidade financeira capenga, eu me iludi achando que eu ia conseguir vender num curto espaço de tempo, num valor que eu imaginava, e a coisa não aconteceu. Mas não quer dizer que o negócio seja ruim, que a sistemática seja ruim. Eu que criei uma expectativa em mim mesmo. Então eu meio que calcei as sandálias da humildade ali, reconheci o meu erro e disse, não, vamos superar isso aí. Voltei para a turma esse ano e refiz de novo todas as aulas. Depois eu acabei até, quando terminou minha turma, eu entrei como insider e comecei realmente a analisar de uma forma mais criteriosa ainda. Então eu fiquei pensando, poxa, eu gosto de trabalhar com análise, assim, eu gosto de planilhar as coisas, tabela de Excel, como é que eu não vou errar isso aí? Não é possível, né? Aí então, quando eu voltei, eu acabei daí convidando um colega meu do trabalho e a gente acabou entrando num imóvel nessa retomada, né? Nessa Alexandre, eu volta. vou te pedir para a gente segurar a história desse quarto imóvel. Tá. Vamos fazer uma retrospectiva aqui para a galera que entrou depois na live dos três primeiros imóveis e da trajetória do Alexandre. Me corrija lá se eu errar em algo que eu captei aqui até agora. Galera, então, o Alexandre nos contou que lá em 2021 ele entrou na turma 4 da Smart e dali já de uma forma ali como vários e vários martanos, né, entram ansiosos para começar a ganhar dinheiro, né, rápido, já foi lá e já arrematou, ó, em 2021 três imóveis, tá, gente? E aí, o que a gente sempre fala para vocês, ó, cada um tem seu tempo de aprendizado e cada um tem seu momento de começar a investir. Tá? Lembrem-se sempre, leilão é a coisa mais difícil é de você perder dinheiro de a viabilidade jurídica, uma anulação, o dinheiro ir e não voltar. Isso praticamente não acontece. É 0,1% de o dinheiro sumir, evaporar. Não, mas você pode ali fazer a viabilidade financeira tem que ser bem feita para você conseguir revender o imóvel com seu lucro e tal, né? E sair satisfeito da operação, que o esforço, que exige um esforço, o Alexandre falou, aquilo me cansou e tal. Esse esforço tem que ser recompensado. A gente não investe em leilão para ganhar só a taxa Selic, só o valor de um CDB, porque isso você coloca lá, né? A gente faz investimento Exatamente. financeiro, a gente coloca lá e deixa render. A gente quer uma rentabilidade, né, bem maior. E aí o Alexandre foi e contou. Nessa trajetória em 2021, ele já começou arrematando um judicial. Legal. O Alexandre nos contou aqui que ele é procurador da República, então tem uma experiência É já procurador federal, Pedro. procurador federal ali, né? Então, tem uma experiência, tá? Com a área jurídica. Começou ali, ó, já com
um leilão judicial. Um leilão judicial, ele ali já teve a primeira experiência. Foi legal, essa é a primeira experiência, arrematou por 80, revendeu por 120, Isso, mais ou menos isso, não foi? isso, mais ou menos isso. Pronto, já deu 20% de rentabilidade. Foi lá em Novo Isso, Hamburgo, né? Mais lá para o sul, o Alexandre é de de Erechim, então já Chapecó. está de Chapecó. Chapecó. Aham. Sabe por que que eu falei Erechim? Porque eu já tive em Erechim e eu Ah, lembro que eu peguei voo para Chapecó sim, para depois ir para Erechim. sim, sim. Já tive em Erechim. E Ah, aí, tenho tempo já, fui num casamento aí. não, legal. Mas então, é de Chapecó, arrematou lá em Novo Hamburgo. Ótimo. Nessa primeira experiência do leilão judicial, o Alexandre nos contou um caso, aprendizados que a gente vai tendo, tá, gente? Com a experiência dos colegas, que foi o quê? A dificuldade do condomínio em entregar uma certidão negativa de débito. Por quê? Porque apesar de estar lá no edital falando que o arrematante arrematava sem levar ônus próprio terreno, sem levar dívidas de condomínio IPTU, o condomínio teve uma dificuldade. Você, pelo que você narrou ali, você precisou conversar lá, mas depois, amigavelmente, conseguiu essa CND ou teve Sim. que judicializar, Alexandre? Não, foi amigavelmente. Eu acredito que até eles estavam com mais dificuldade administrativa ou contábil. Eles sabiam que tinha um resto lá a pagar, mas eles não entendiam como é que eles iam fazer para emitir uma certidão. Eu disse, olha, para fins de controle de vocês é uma coisa, né? Vocês querem dizer que essa dívida é referente ao apartamento tal, né? Agora, em termos de responsabilidade, não é mais meu, né? Não é do imóvel. Então eles tinham que costurar, eles estavam com um certo receio de dar aquela CND ali, né? Mas E, a gente conseguiu, né? Conseguiu. mais uma vez, você entendeu o procedimento e a capacidade argumentativa, gente. Na teoria é lindo, tá lá escrito no Sim. edital. Arrematante não arca com débito de PTU e condomínio. Ótimo. Na prática, você, por vezes, passa por alguns percalços para ter que fazer isso valer. Prefeituras, né? Você pensar órgão público, prefeitura, tem lá o artigo 130 do CTN, saiu decisão recente do STJ falando que independente do que tiver no edital, déficit de IPTU não acompanha o imóvel no leilão, tem prefeituras que elas apresentam dificuldade para tirar o déficit de IPTU. Aí você tem que ir lá explicar e, em geral, consegue. Mesma coisa com condomínio. Tem condomínio que não sabe nem operacionalizar, agora, não é má vontade. Pô, como é que Exatamente. eu vou operacionalizar isso? Aí você tem que explicar, olha, não é que a sua dívida, a dívida dessa unidade deixou de existir. A questão é que ela agora ela só pode ser cobrada do antigo possuidor do imóvel. Eu, Exatamente. que sou um proprietário, né, que arrematei numa aquisição originária, não tenho responsabilidade com essa dívida, muito menos o apartamento pode se responsabilizar por essa Uhum. dívida. Pronto, explicado, ultrapassado o problema. O Alexandre ali começou com uma arrematação judicial e aí foi. E lá no sul foi para João Pessoa, arrematou dois imóveis em João Pessoa ainda em 2021. Um no Banco do Brasil, outro na Caixa. Uhum. E daí vieram mais os percalços de viabilidade financeira, de ali ter a questão de entender como é a venda de um imóvel popular, que você Uhum. vende a parcela, que você tem que embutir custos, e essa questão do imóvel ser no último andar e pegar algumas ali infiltrações. Basicamente foram esses os percalços, né, Isso Alexandre? aí, foi isso aí. Então, Pronto. essa foi aquela fase inicial, né? Que então ficou como um aprendizado, tudo é um aprendizado, né? Eu, pelo menos, no primeiro momento eu meio que encarei como uma derrota, digamos assim, né? Achei que né, tinha cometido esses erros, mas depois eu pensei, não, mas isso vamos transformar isso em uma experiência, né? Perfeito. Seja ela boa ou ruim. Cara, no total, não vou dizer que foi uma experiência ruim. Houve lucro, os imóveis foram todos vendidos e tal. Talvez eu não estava dentro da minha expectativa que eu havia criado. Então, aí eu voltei esse ano, revendo minhas expectativas e tentando aprimorar, né, os conhecimentos. E daí eu voltei numa arrematação em julho, de novo no Rio Grande do Sul, em Gravataí, com um colega meu. E era um imóvel que a princípio eu estava monitorando, assim, mas não esperava participar. Tinha bastante, eu vi que tinha muitas visualizações no leiloeiro, achei que ia ter uma disputa. Deu o primeiro, deu o segundo leilão e ninguém arrematou.
Aí então eu fui levantar um pouco mais de informações e eu acredito que ali tenha afastado um pouco de interessados, porque a pessoa ali, o proprietário, é do meio jurídico, então talvez ali pela característica, né? Eu levantei, como a gente brinca ali, a capivara ali É. do devedor, né? Talvez pela característica ali o pessoal pode ter ficado um pouco com receio, né? A gente então pegou a documentação, eu até falei com a Lorena ali, né, no escritório parceiro, estava com uma certa dúvida ali a respeito das intimações e tal. Existia ali alguma certa dúvida, mas a gente encarou ali como uma grande chance de sucesso que valeria o investimento, né? Era um imóvel que estava na avaliação como 380 mil, é uma casa, um lugar muito bom lá em Gravataí, uma boa localização, um terreno grande, mais de 400 metros quadrados, e 380 mil de avaliação nós arrematamos por 220. Fiz as diligências com os corretores, fiz todo o planilhamento certinho, como deve ser. Peguei uma corretora muito boa lá, uma das que eu contactei, que conhecia muito bem a região, e ela já me disse, olha, só esse terreno aí vale R$ 1.000 o metro quadrado. Só o terreno. Então a gente já partiu ali que só o terreno já valeria em torno de R$ 400 mil, e digamos, tu tem uma casa em cima, uma casa pequena, que está até meio destoando da região. A gente, inclusive, tem que ver o que nós vamos fazer ali, se vamos fazer daqui a pouco uma ampliação, né, um house flipping, alguma coisa assim, que poderia, inclusive, realocar ela por ser uma região muito boa, né? E nessa casa aí a gente tá. Daí, aí como já haviam passado os dois leilões, eu chamei o leiloeiro, pedi, eu posso fazer ainda uma proposta e tal? Não pode fazer, a gente apresentou no mesmo valor do segundo leilão, eles aceitaram, e ali demorou um pouquinho, porque, novamente, né, as coisas vão surgindo. Um detalhe que era que a instituição fiduciária ali, ela foi incorporada por outra, então a gente estava aguardando alterar, só ainda a pessoa Averbar isso na queria matrícula. averbar na matrícula, então demorou Vamos, um vamos pouquinho mais. ressaltar esse ponto aqui, Alexandre. Então, você falou que você ofereceu o mesmo valor de segunda praça. Então, tinha sido infrutífero o leilão de primeira e segunda praça, e você fez uma proposta depois que o cronômetro zerou, Isso, digamos assim. aham, foi Qual, isso aí. qual era o banco mesmo? Ali era pela financeira OPEA. Entendi. Já era essas financeiras É, menor, não era dos bancões, né? não, era uma financeira menor. E daí agora a gente está aguardando ali a finalização da escritura e tal, para a gente manter contato já ali antevendo um horizonte que é possível que a gente tenha que fazer uma ação de emissão na posse, né? Mas tá tudo calculado, tudo planilhado, né? Com bastante segurança e dentro daquela ideia de que o que não se poderia, né? Obviamente a gente não quer errar em nada, mas o que eu não posso mais errar ou calcular mais é a viabilidade financeira, né? Então nisso ficou bem tranquilo ali naquele imóvel, né? Pronto. E aí, qual que é a perspectiva de lucro? Pensam em vender esse imóvel por quanto depois que já tiver com a posse, se for reformar ou não? É, Qual que é a ideia nesse olha, caso? assim, do jeito que tá hoje, se a gente fizesse ali uma reforma daquela estilo maquiagem na casa, que a casa não é uma casa assim, um padrão médio, a gente espera aí em torno de 430, 450 mil. Agora, a gente ingressando na casa, entendendo melhor ali a região e vendo que tem potencial para daqui a pouco realocar, aí a gente pode eventualmente mudar, né? Tem casas que são muito boas, que estão ali ao redor, né? Então a gente vai ter que analisar como é que vai ser. Perfeito. É aquilo, né? De você pontuou na sua fala inicial, né? A casa destoa do restante Sim. da região. Então, se tiver margem, você compara com a região. Se tiver margem para subir, É. vale uma reforma maior. Uhum. Então, o lance foi de Foi quanto mesmo? o lance 220. É, 220, gente. E o Alexandre está estimando aí vender de 430, 450 do jeito que está. sim. Ok? Então é o dobro do jeito que está. Com possibilidade de agregar valor na reforma, tendo em vista que o imóvel está abaixo do padrão da região. Melhor coisa que tem é Sim. você saber que comprar imóvel abaixo do preço da região, você pode realocar ele num É, patamar mais alto. exatamente. Lado contrário, se você compra um imóvel que está acima do padrão da região, é muito difícil você conseguir vender ele Uhum. sobrevalorizado demais. Digamos que a pessoa fala assim, a pessoa meio que salgou carne podre, ela Sim. chegou e investiu, construiu uma mansão numa É, favela, é.
né? Não é assim. Teve algumas perguntas, Alexandre, que aí eu vou até pedir para você me ajudar a responder, que foi o Sim. seguinte: um colega virou e falou assim: no primeiro imóvel, Robson Ferreira, você comprou por 80 mil e vendeu por 120 mil, então não era para ter ganhado 50% de lucro. Por que que você falou que teve só 20? Porque tem custos, né, Isso. Alexandre? Isso. Então tinha já o curso do leiloeiro, depois tinha o curso da escritura, eu arquei ali com despesa com a reforma, tive que dar uma ajuda ali para a saída do morador que estava lá, passou alguns meses até eu vender, então eu tive custas com o condomínio, e tive também custas com divulgação, que hoje em dia com o Smart Link nem isso tem, né? Então, não, parece pouca coisa, digamos assim, mas um imóvel pop, se você vai gastar ali nesses portais, né, sei lá, 500, 600, 800 mil reais, começa a fazer uma diferença Desse considerável. jeito. Então, foram ali pequenos gastos que foram, né, que eu tive que ir colocando ali, né? Perfeito. O Robson, o Smartano, ele coloca todos os custos na ponta do lápis, inclusive no final. Você vai revender, aí você vai revender por um corretor, tira. Você vai pagar imposto de renda sobre o lucro, tira. E 20% é lucro líquido, né? Isso, Limpinho no isso, bolso. A gente exatamente. sempre fala de lucro líquido, do líquido, do líquido, tá bom? A Débora Cristina acima está até perguntando, então como que eu faço para participar desses leilões de forma segura? Você está no lugar correto, você já está acompanhando o conteúdo gratuito da Smart. Como o Alexandre falou lá em 2021, quando ele começou a ver, ele falou: Poxa, só o conteúdo gratuito já ajuda bastante. A gente brinca que o conteúdo gratuito da Smart é o segundo melhor curso do mercado. Só não é melhor do que a própria mentoria do Zero Arrematação. Então, É isso só aí. digitar a lista que vocês recebem imóveis caixa para começar a brincar, a garimpar, e depois vocês se inscrevem na lista de espera para a turma 29, que deve ser ali mais para o final de novembro. Então não deixem de se inscrever. Vocês entram no grupo de WhatsApp e recebem informação em primeira mão. Vamos lá que teve, acho que o Rangel agora, o colega, colocou aqui. Alexandre que tem que começar a arrematar com o Smartano. Acho que porque ele viu agora que nesse imóvel de Gravataí, aí você fez a parceria com o não Smartano. O Alexandre já vai começar. O Alexandre agora vai ser da turma dos tubarões. E aí, o Alexandre, a ideia é essa, né, Alexandre? É Sim, agregar colegas, é agregar ali cotização, unir forças. Cada exatamente. colega tem uma habilidade. Uma tem uma habilidade na área jurídica, que pode ser a habilidade do Alexandre, outro na área comercial. O Alexandre já investiu muito em imóveis, então tem habilidade comercial também. Ó, só seguirem aqui, ó. Coloca a setinha e sigam o Alexandre, galera. Alexandre é Smartano e agora, inclusive, entrando para a turma dos Tubarões. Sim, Parcerias com o Smartanos é legal e o Rangel pontuou isso. Por quê? Porque une forças, não só divide dinheiro. Então, essa certeza. também é uma das ideias, dividir tarefas, né, Alexandre? Para não ficar tão estressado igual nas três Ah, primeiras, né? exatamente, é bem isso. Como eu entrei ali naquele primeiro momento em 3 imóveis, num curtíssimo espaço de tempo, com todo o trabalho que tem, então eu acabei, né, tomando um choque de realidade que talvez eu não estava preparado na ocasião, né? Mas com certeza, arrematar em conjunto, cotizados, com os martanos, Tanto que agora, quando eu voltei, eu acabei utilizando da ferramenta dos chames tubarões, né? Até como uma forma também de teste para mim mesmo, né? Sobre a viabilidade e tal. Eu indiquei 6 imóveis e os 6 foram aceitos. Que legal, que legal. Por uma questão e outra, acabou a gente não conseguindo arrematar, ali Aham, estourou e tal, mas assim, eu pensei, pô, agora realmente eu aprendi, né? Eu estou fazendo corretamente a viabilidade, né? E aham. foi legal isso aí, sabe? A oportunidade de você, a chance que você tem de localizar uma boa oportunidade, indicar para outros colegas, né? Esmartanos, tubarões, e essas pessoas verificarem, olha, você fez o seu dever de casa, esse imóvel é promissor, tem a viabilidade financeira, vamos adiante e vamos tentar arrematar em conjunto, né? Que Então, isso é legal. muito Então, legal. desses 6, eles foram aceitos. Você chegou, inclusive, a trocar Sim, figurinha ali com algum tubarão, sim, né, para ver, para tentar participar e tal. exatamente. Uhum. Legal. Caiu na mão de quem? Ou cada um foi na mão Foi de um? cada um com um grupo, cada um Que com um grupo. massa. Gente, é isso. Inclusive, o Alexandre talvez pode passar um relato para gente de quem entrou na turma 4, né, ali perto da época que, quando tudo era mato,
segundo a Regina, que entrou na turma 0, né, na turma 1, ela fala assim: eu entrei quando a Smart tudo era mato, não tinha esse tanto de ferramenta, não tinha essa comunidade maravilhosa, não tinha todas as facilidades. E agora não, agora a gente tem, avançou bastante. O Alexandre falou ali, uma das dores do arrematante é vender o imóvel. Cada anúncio de imóvel, gente, num portal, OLX, Viva Real, Zap, é cerca de R$ 500. Hoje, com a força dos smartanos, nós temos ali como oferecer isso gratuitamente. Então, tem smartano que tem 10, 20 imóveis anunciados na Smart Link gratuitamente. E aí, tá lá no imóvel web, tá no Zap, no Viva Real, no LX, ajuda a revender. Nós temos o Tinder dos leilões, o Smart Match, não sei se o Alexandre já chegou a utilizar o Smart Sim, Match. Se você está interessado no imóvel e outro smartano está interessado, o sistema linka vocês, vocês trocam o WhatsApp e começam a trabalhar o imóvel. Nós temos o Chame os Tubarões, na época não existia isso. Então nós temos uma série de funcionalidades, além da maior que existe, que é a comunidade Smart, para facilitar a vida do smartano. Dá para perceber essa diferença, Alexandre, da turma 4 para a turma sim, 24? sim. É interessante, Pedro, porque como a gente consegue, eu consigo perceber a evolução da Smart é uma coisa que já era boa, muito boa na época. Já se entregava um grande material, já se tinha uma comunidade engajada e a coisa cresceu muito. Eu fiquei espantado agora quando eu voltei. Então, você vê essa questão do Smart Link. Hoje em dia a gente sabe, todo mundo está na internet. Você vai procurar um imóvel na internet. Então ali você tem a oportunidade de colocar uma vitrine, o seu imóvel em vários portais a um custo zero. Você tem essa oportunidade de arrematar de forma cotizada com grandes arrematantes, né? Então, são ferramentas que a Smart foi criando que quem está fora às vezes não consegue perceber, né? O ecossistema que vocês criaram, né? E isso faz total diferença. Pronto. E aí a gente vai evoluindo junto e vai lucrando mais Exato. junto. A ideia é otimizar para sempre ter mais lucro nos investimentos imobiliários, tá, gente? Vamos para o último imóvel, Vamos lá. Alexandre. Então passamos pelo imóvel de Gravataí. Qual que é a quinta arrematação? A quinta arrematação foi um. Então, aí eu parti para as casas, né? Tanto essa de Gravataí, como essa outra aqui, foi uma casa no município próximo aqui de Chapecó, que fica em São Lourenço do Oeste. E ali eu arrematei também com um outro colega, e porque ele é da região lá, e eu falei para ele: escuta, ô Marcos, você não quer arrematar comigo aí, Marcão, um imóvel lá na cidade que você tem teus parentes lá e tal? Eu disse, olha, isso aqui, deixa comigo, eu vou atrás e tal, mas depois você me dá um suporte no segundo momento ali, né? E o que acontece? Quando eu estava fazendo a garimpagem do dia a dia, eu bati o olho naquele imóvel, era um sobrado, né? Geminado, mas era uma casa muito bonita, uma casa assim, que já pela foto você verificava que era uma casa nova, e ela estava indo no primeiro leilão, pelo valor da avaliação, R$ 110 mil. Uma casa com 90 metros quadrados. Então, é aquela coisa, embora às vezes a gente não arremate, mas o simples fato de você ficar acompanhando os leilões, você vai afiando o machado, né? Eu Sim. bati o olho naquilo ali, eu já vi, cara, essa casa, não importa o lugar do país que esteja, deu na coincidência de estar aqui perto de mim, mas essa casa não tem como valer R$ 110 mil, nem aqui, em nenhum lugar, pelo tamanho e pela estrutura que estava a casa. Aí eu comentei com esse meu colega, eu disse, cara, vamos tentar arrematar essa casa no primeiro leilão. Não vamos ser muito gananciosos, que no segundo leilão esse negócio aqui pode explodir e ir a mais do que o valor da primeira arrematação. Então a gente construiu essa estratégia. Eu fiz toda a verificação, planilhei, falei com corretores locais, corretor inclusive foi lá, tirou fotos e tal. A gente bateu, eu sabia já só no olhar que essa casa valia o dobro, no mínimo o dobro do que estava ali o valor. E a gente participou no primeiro leilão e mesmo assim teve uma concorrência, Olha aí. mas assim teve só 2 ou 3 lances e a gente conseguiu arrematar. Fiquei naquela expectativa ali, né? Tinham só 2, 3 online, daí eu pensei, pô, um sou eu, outro é o meu amigo, pô, tem um terceiro aqui. Pô, Aí a pessoa deu o lance e tal, eu disse, putz, como mas é aí que ele foi a acabou disputa? desistindo. Subiu muito? Não, foi a 113, foi 3, 4 lances ali Ah, só, que foi bem bom, pouquinho. que E a bom. gente conseguiu arrematar no primeiro leilão.
E daí depois a gente começou já um contato enquanto a gente encaminhava a documentação, um contato com a pessoa que estava ocupando lá. Ela no primeiro momento demonstrou interesse em adquirir o imóvel, né? Então a gente foi trabalhando ali com ela, né? Embora, né, sempre uma maneira, a gente ficava ali meio pensando, pô, a pessoa perdeu o imóvel, será que vai conseguir comprar? Mas vamos ver, né? A gente também não tinha documentação, vamos conversando com ela. Mas a partir do momento que a gente teve a documentação em mãos, aí a gente começou a realmente apertar mais, porque a gente viu que a coisa estava enrolada, sabe? Não, Sim. eu vou comprar, vou arrumar um dinheiro, vou financiar novamente, blá, blá, blá. Aí chegou o um momento que a gente disse, olha, novamente, dentro daquele espírito sempre de conversa, né? O que, que você precisa para deixar o imóvel? Né? Nós aqui estamos dispostos a te dar um prazo, precisa de uma ajuda para uma mudança, precisa disso, precisa daquilo. Não, eu vou ver, não. Assim, a gente vai entrar com a emissão na posse, explicando exatamente os procedimentos e o que ia acontecer. E expliquei para ela que, olha, o momento de você fazer um acordo é agora, porque você tem o que barganhar. Você está na posse da casa, você pode barganhar. Me dá então 15 dias. A partir do momento que sair a emissão na posse, você vai começar a perder o poder de barganha, porque já vai ter uma ordem judicial mandando você sair. Então você não vai ter muito o que dizer, você vai sair, por bem ou por mal. Então ela acabou aceitando e a gente conseguiu construir ali um acordo, a gente deu uma ajuda para a saída dela do imóvel e a gente até acabou comprando alguma coisinha que tinha dentro do imóvel, ali na parte do banheiro e tal. E foi tudo de boa, ela saiu assim tranquilamente. E foi engraçado que a gente tomou assim, um susto, não, mas foi curioso, porque é um sobrado geminado. E quando a gente tomou posse do imóvel, aí que a gente foi entender umas filmagens que ela mandou para nós do estado do imóvel, Uhum. é que ela tem um parente que mora ao lado. Eles haviam aberto uma porta entre as duas residências. E a gente não estava entendendo pelas imagens, mas que porta é essa dessa casa? Então a gente foi lá, fechamos novamente a abertura entre as duas casas. Tinha uma ligação de água única entre as duas casas, que nunca tinha, assim, cada um tem que ter a sua. A gente Uhum. reformou, fizemos o encanamento dela também, arcamos ali, foi tudo tranquilo. Ela, inclusive, está com uma chave da casa, e essa semana foi um corretor fazer fotos, ela abriu a casa para ele, a gente já combinou, inclusive, com ela, que se ela conseguir aí nos auxiliar, né, em abrir a casa, mostrar, a gente também vai recompensar ela. Então, no final, foi tudo tranquilo, sabe? Assim, ela até recebeu um sobejo ali, porque a dívida dela era num valor menor, então ela sabia que, né, ela acabou não pagando, mas no final das contas ela também Ia acabou, sobrar um dinheiro para ela. sobrou um dinheiro para ela, a gente fez ali uma desocupação que foi bem tranquila, sabe? E essa casa, Pedro, quando eu fiz a viabilidade financeira pela planilha, eu planilhei em torno ali de uns 7, 8 terrenos e umas 15 casas. E foi Uhum. interessante que lá no valor de liquidez ele deu 291 mil. A casa foi matada por 113, na planilha deu 291 mil. O Em nosso primeira praça, hein, de gente? primeira passo. O corretor foi lá avaliar a casa, entrou. A gente tinha uma avaliação superficial sem ingressar no imóvel. Ele entrou no imóvel, avaliou, metragem, estado da casa, ele disse: essa casa aqui ela vale em torno de 290 a 320. Eu disse: olha, ó, fechou. Na planilha tinha Acertou dado na mosca. 291 e ele colocou 290 a 320. Pronto. Aí Você vê, digamos gente, que como que o foi. Alexandre foi É, aperfeiçoando, né, a viabilidade financeira que ele entendeu lá atrás, em 2021, que era a parte mais importante, ele fez o dever de casa e olha aí, tá acertando na mosca. Mais exatamente. do que isso, ele com já o machado afiado, o olhar mais aguçado, ele conseguiu identificar essa pérola que era o quê? Um imóvel subavaliado em primeira praça. A maioria dos arrematantes, e até a gente no dia a dia, a gente tende a descartar imóveis de primeira praça, tá? Porque, em tese, na primeira praça o imóvel vale o valor de avaliação de mercado. Então, só a partir da segunda praça que começaria a valer a pena. Só que existem pérolas, né, soltos por aí no mercado. Você com um olhar mais aguçado, com a memória de preço já feita, você bate o olho e fala, opa, peraí, esse imóvel vale mais do que isso. O Alexandre identificou essa oportunidade. Esse, inclusive, foi a chamada da live porque eu falei assim, cara, o Alexandre teve ali uma percepção muito bacana. Isso mostra que ele já está ali apto a fazer viabilidades financeiras bem feitas e não deu outra aí, ó. Acertou bonitinho esse imóvel. No final das contas, teve que fazer essa desocupação amigável. O Alexandre está mostrando para a gente também que sempre sabe fazer essa abordagem do ocupante. Olha aí, explicou. Às vezes, gente, você tem que desenhar para a pessoa. Falar, olha,
Você está no momento em que você pode ganhar algo. Eu estou te abrindo os olhos para isso. A partir do momento que eu precisar judicializar, eu não posso te oferecer nenhuma ajuda a mais. É isso mesmo. Tratando com empatia, explicando para a pessoa, até ajudando a pessoa, igual o Alexandre fez, não dá outra. Sucesso. Uhum. Alexandre, como é que tá? Então, aí nessa reforma, você sabe mais ou menos quanto que você gastou? Gastamos pouco ali, a gente fez só uma pintura interna, porque a casa está em excelente estado. A gente teve que arrumar, para ter uma ideia, a gente arrumou um portão eletrônico que estava sem funcionar, tem um portão eletrônico fora. Um vazamento, que foi a coisa que mais deu trabalho, tinha um vazamento interno, ninguém conseguia encontrar, até que eu achei um encanador bom lá que foi com os equipamentos e achou um vazamento. E foi uma pintura só, a gente gastou aí até agora 5 mil e poucos reais. Já está à venda, tá no Smart Link, tudo lá, com fotos, foi. E esse caso é É. interessante, Pedro, porque eu era uma financeira muito pequena. E o Uhum. que acontece? Eu imagino que eles, quando. Porque ela não tinha financiado a compra da casa, mas ela havia pego um valor emprestado e deu a casa como garantia na alienação. Sim. Como o valor era pequeno, eu imagino que a financeira, até por conta de custos, né, eles não colocaram o valor real da casa. Eles colocaram valores para fim de leilão lá em 100, 110 mil reais, porque a dívida era muito menor. Então, talvez se eles tivessem colocado o real valor da casa, eles iam ter que pagar, imagino, pagar mais custas, né, também para fazer todo o registro daquela operação financeira. Então, eu imagino que para eles também, como a dívida era pequena, né, se essa casa for a leilão por 110 mil, a nossa dívida é metade disso aí. Então, havia uma grande discrepância entre o valor do leilão e o valor de mercado, sabe? E ainda era numa financeira pequena e também num leiloeiro que não era assim dos maiores, sabe? Talvez se a gente tivesse deixado para o segundo leilão, eu imagino que essa casa teria ultrapassado em muito valor do primeiro. Não é Que ia chamar a incomum. atenção. Não é incomum, viu, Alexandre? Você está certíssimo. Gente, às vezes elas não fazem a viabilidade financeira, estabelecem um limite igual um esmartano e vão para cima com o limite estabelecido. Elas pegam um amor pela casa, elas chegam ali e começam a subir o valor maior, algumas vezes, do que o valor real do imóvel, o valor da primeira praça do imóvel, tá? A gente já teve algumas experiências assim na Leiloaria Smart, inclusive eu até passo um exercício para vocês que estão assistindo, porque o Alexandre acertou na mosca também essa questão da subavaliação numa financeira, quando ela vai fazer um home equity, quando ela vai, né, alienar o imóvel para emprestar um dinheiro para a pessoa, não é ali na compra do imóvel. O que acontece? Elas muitas vezes, gente, elas fazem a avaliação do imóvel, só que elas vão lá e colocam o preço de liquidação forçada com o valor de avaliação do imóvel. Então vamos colocar o imóvel que vale R$ 200 mil, eles fazem a avaliação, eles veem que vale R$ 200 mil, mas ele fala assim, mas qual que é o valor de avaliação forçada? Porque eu sei que no leilão, numa primeira praça, eu não consigo vender a 200 mil, qual que é o valor de avaliação forçada? Aí vai lá e avalia, por exemplo, em 60%, 70% de valor da avaliação do imóvel, tá? Então a primeira praça já tem um desconto, tá? Então é isso que por vezes vocês não conseguem enxergar, batendo o olho ali, só falando assim, a primeira praça sem desconto, valor X. Segunda praça, valor da dívida. Aí vocês acham que não tem desconto nenhum na primeira, mas tem. Façam um exercício. Na Leiloaria Smart, temos credoras que trabalham dessa forma. E na Leiloaria Smart sempre temos o laudo de avaliação. Sempre não, mas quase sempre tem lá o laudo de avaliação. Abram o laudo de avaliação que vocês vão ver valor de avaliação, valor de liquidação forçada. E tem credora que coloca esse valor de liquidação forçado como valor de primeira praça. Tá aí uma ótima garimpagem. Parabéns, o Alexandre. Tô vendo aqui ó, a Francis Marques, que já é uma tubarina, falando, ó, Alexandre, você vai arrebentar nos tubarões. A gente já tá vendo aqui, ó, que o Alexandre, nessas 5 arrematações, nessa trilha que você, né, chegou até hoje, você já demonstrou muito conhecimento, muita proatividade, muita força e determinação. Que vocês precisam, gente, é isso. É desejo de fazer acontecer. O Alexandre mesmo falou. Pedro, eu sabia que imóveis são bons investimentos. Eu já investi em SPE, eu já investia ali em imóveis na planta, etc. Eu sei que imóvel é bom. Agora a gente tem que desvendar como fazer imóvel de leilão ser bom e ser melhor ainda, porque imóvel de leilão você compra com 40, 50% de desconto. Então não existe
mercado melhor. Eu até fiz um Rios ontem à noite e falei, gente, a taxa Selic caiu 0,5%. E aí, o que isso impacta para o investidor de imóveis de leilão? A princípio, nada. Você compra um imóvel com 40, 50% de desconto, você pode comprar ele na alta ou na baixa, o que Sim. importa, tá joia? Alexandre, muito obrigado pela live. Eu quero deixar aqui o espaço final para você deixar um recado para os smartanos, para os 200 colegas que, né, nos viram aqui, ó. Lembrando sempre, setinha aqui, ó, podem seguir o Alexandre para se conectar com o Alexandre. Passa sua mensagem final aqui para essa galera que acompanhou nossa live. Eu agradeço o convite aí, Pedro. Então, vou escalar agora com os tubarões aí, era meu desejo mesmo, estava focando para isso e consegui entrar na mentoria, né? Espero participar com os novos colegas. E para todos aqueles que têm interesse em participar desse tipo de investimento em imóveis, leilões, que não fazem parte ainda da Smart, o meu conselho de alguém que já fez outro curso, já passou por todas, né, essas fases aí de arrematações e aprendizados, o lugar é aqui, não tenha nenhuma dúvida. Não tem nenhum parâmetro outros tipos de curso, pelo que a Smart oferece e pelo que a Smart vem crescendo e vem oferecendo, que eu já sei que vocês estão com novas ideias e tal, e eu acho que o que agrega muito é a questão da comunidade, né? Então, você tem ali profissionais que estão de várias áreas, pessoas que estão em vários momentos da vida. Então, você vai ter a pessoa que vai arrematar com um pouco dinheiro, a pessoa que vai arrematar financiado, tem aquela pessoa que tem muito dinheiro, que talvez não faça sentido imóveis de pequeno valor, vai ter espaço também, vai ter apartamentos, casas de 500, 1.000, 1 milhão, 2 milhões, tem espaço para todas as mentes, né? Todos os bolsos. Agora, realmente tem que querer, né? Tem um esforço. O arrematar o imóvel não é fácil, ele é simples. É simples, porque você tem que seguir aquele iter ali, né? Aquele procedimento. E aqui dentro da Smart, eu vejo que vocês são muito comprometidos em realmente nos assessorar e nos repassar o conhecimento, e a comunidade acaba se abraçando também. Então, sempre que alguém tem dúvida ou precisa de alguma ajuda, o pessoal está sempre lá contribuindo, e isso aí faz diferença, né? Então, quem quiser aprender e entrar nesse mercado, não perca tempo e venha para a Smart também. De fato, a comunidade é a maior ferramenta que existe nesse ecossistema gigante que a Smart criou para otimizar a arrematação de vocês. Muito obrigado pelo relato, muito obrigado aí pela experiência que você passou pelos colegas. Até mais, Alexandre. Brigadão. Até mais, galera Smart. Até Até a mais. próxima. Tamo junto. Abraço.